Aí galera, tudo bem? Falar um pouquinho para vocês sobre tipo de dado lógico, ok? O tipo de dado primitivo, tipo de variável, que a gente pode chamar também de variáveis primitivas, a que trata dados lógicos é o tipo booleano. E o tipo booleano só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Não há um terceiro valor. Em algumas matérias, por exemplo, eletrônica, a gente fala que também pode assumir valor ligado ou desligado, com tensão ou sem tensão, com energia, sem energia, mas eu posso também considerar 1 para verdadeiro e 0 para falso, ou ainda aceso ou apagado, ou em inglês, como na linguagem de programação, true ou false, ok? E assim por diante. E aí a gente pode começar o conceito de operadores lógicos da linguagem Java. O que são esses operadores lógicos? Eles permitem avaliar o resultado lógico de algumas operações, principalmente operações aritméticas utilizando operadores relacionais. Ok? Também só podem assumir valores verdadeiro ou falso. E quais são os três tipos de operadores que nós usamos na linguagem Java? A função e, ok? Ou também chamada de AND, função ou OR, função não, ou também chamada de NOT. Como que eu represento isso no código? Dois e's comerciais, exemplo, a variável x e variável y. Claro que parte do princípio que x e y são variáveis booleanas que podem ter como resposta valores verdadeiro ou falso. Então eu vou ter aqui uma variável booleana e a outra variável booleana. Poderia, no lugar de x, ser uma expressão relacional. Ok? Por exemplo, eu verificando se o x, que é uma variável que pode ser inteira, se é maior que 10, por exemplo, porque isso resultaria num valor de verdadeiro ou falso. Da mesma maneira, lógica OU, representada aqui por comas, também chamado por pipes. Aqui eu tenho um exemplo, x ou y, ok? E o não tem uma exclamação que representa a negação, ou seja, não x, ok? Exemplo então da lógica E ou lógica AND. Observe que eu vou ter valores booleanos então para x, para a variável x, para a variável y, somente verdadeiro ou falso. E aqui eu tenho uma coluna representando o resultado da lógica, ou seja, x e y. Tá? Por exemplo, x falso, y falso. Então, falso e falso totaliza em falso. Falso e verdadeiro eu tenho como resposta falso. Verdadeiro e falso eu tenho falso como resposta. E verdadeiro eu tenho verdadeiro como resposta. Isso aqui é o que a gente chama de tabela da verdade, mas para vocês entenderem um pouco melhor e não esquecer dessa tabela, vou dar um exemplo. Imagina que você é solteiro ou solteira e vai para a balada e você pensa assim: hoje eu quero arrumar um namorado ou uma namorada, e você tem o seguinte pensamento: a namorada precisa ser bonita e inteligente. Então olha aí o emprego da lógica E: bonita e inteligente. Se você usou a lógica E, bonita e inteligente, isso quer dizer que para atender às suas expectativas, a pessoa vai ter que ter as duas características, ou seja, verdadeiro na primeira, bonita, e verdadeiro na segunda característica, inteligente. Tem que ter as duas para atender às suas expectativas, ou seja, para totalizar em verdadeiro. Por exemplo, se ela for bonita, porém falso no inteligente, bonita, mas não é inteligente, opa, não serve então. Não é bonita, mas é inteligente, também não serve. Não é bonita e não é inteligente, claro que não serve. Então é um exemplo de lógica E. Tem que ser as duas coisas, as duas condições. E o detalhe é que eu posso usar essa lógica E para mais de duas condições, tá? 3, 4, 5, o que as ideias permitirem aí. Tudo bem? Esse é um exemplo então de lógica E. A lógica OU, por outro lado, ela é um pouquinho diferente. Imagine agora essa história que eu te contei, que não vai ser mais bonita e inteligente. A sua namorada tem que ser bonita ou inteligente. Então imagina aqui que o X representa a beleza e o Y representa a inteligência.
Então, ó, aqui nesse caso aqui, ela não é bonita e não é inteligente. Então, não é nem bonita e nem inteligente. Atendeu às minhas expectativas? Não. Então eu tenho falso como resposta. Agora, aqui não é bonita, porém é inteligente. Ou seja, bonita ou inteligente, qualquer uma das coisas atende às minhas expectativas. Então, verdadeiro. Atendeu às expectativas na lógica ou, é verdadeiro. Bonita, porém não inteligente. Né? Mas como é ou bonita ou inteligente, então atende às minhas expectativas. E é claro que sendo as duas coisas, atende mais ainda às minhas expectativas. Tá? Então isso daqui é um exemplo de lógica ou. E a lógica não é somente a negação da afirmação. Por exemplo, se eu tenho que a variável x representa falso, se eu falo não x, eu tenho verdadeiro, que é o contrário de falso. Por outro lado, se eu tenho verdadeiro como x, não x eu tenho falso. Bem, dúvidas? Não? Então vamos tentar fazer um exercício, colocando em prática essa ideia de operadores lógicos, ok? Uma empresa quer verificar se um empregado está qualificado para a aposentadoria ou não. Para estar em condições, um dos seguintes requisitos, observem aqui, tá? Um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito. Ou seja, se a pessoa tiver, de acordo com o enunciado do problema, né, ter no mínimo 65 anos de idade, já está apto, já está qualificado para a aposentadoria, ok? Esse texto aqui, para estar em condições de se aposentar, tá? Então, se a pessoa já tem no mínimo 65 anos de idade, segundo esse texto, está apto para a aposentadoria. Ou, por que eu estou falando ou? Porque ele está falando, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito. Qualquer um desses três requisitos, se forem satisfeitos, eu me torna apto para a aposentadoria. Então, observe que aqui seria uma lógica ou. Né? Eu posso ter uma condição A aqui, uma condição B aqui e uma outra condição aqui. Tá? Então, se eu já tenho no mínimo 65 anos de idade, se isso já é verdade, eu já estou apto para a aposentadoria. Retornando lá na minha tabela da verdade, no último slide, no penúltimo slide, observe o seguinte, quando tinha, na lógica ou, tá? Quando tinha um verdadeiro, isso já fazia com que a resposta fosse verdadeira. Ó, um verdadeiro, saída verdadeira. Dois verdadeiros, saída verdadeira. Somente era falso na lógica ou quando eu tinha todas as entradas igual a falso. Ok? Então, outra condição, ter trabalhado no mínimo 30 anos, ter no mínimo 60 anos e, olha que a lógica aí aqui, ó. Então eu tenho essa condição, ou essa aqui, que é uma condição composta. Aqui qual é a condição composta? Eu tenho a condição ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos. Com base nas informações acima, crie um código em Java que solicite ao usuário o nome do empregado, o ano de seu nascimento, o ano de seu ingresso na empresa e o programa deverá escrever a idade e o tempo de trabalho do empregado e a mensagem. Se ele está apto a se aposentar, mostrar a mensagem requerer a aposentadoria e se ele não está apto, não requerer a aposentadoria. Ok? Então o que a gente tem que fazer nesse código? Né? Fazer um código que peça o nome, data de nascimento, data de ingresso na empresa. Pela data de nascimento e pelo ano atual, a gente consegue saber a idade do funcionário, ok? E pelo ano de ingresso na empresa e pelo ano atual, a gente consegue saber quantos anos de trabalho ele teve. Vamos partir do princípio, para facilitar o nosso problema, que a pessoa trabalhou numa empresa só, ok? Então, o tempo de trabalho de contribuição na aposentadoria seria o ano atual menos o ano de seu ingresso na empresa. Então, vamos implementar isso aqui agora, lá no NetBeans, com a codificação da linguagem de programação Java.